Olá, você vai ouvir agora mais um episódio do podcast da ABCom, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, canal direto e inovador de comunicação corporativa. Olá a todos que nos ouvem, muito obrigado, sejam bem-vindos ao quarto podcast da ABCom. Meu nome é Luiz Fernando Gomes, sou diretor executivo da ABCom. Mais uma vez estamos aqui no nosso quarto podcast da ABCom. Hoje também bastante assunto interessante. Antes de mais nada, eu quero falar novamente, para quem acompanha, eu sempre reforço, de acompanhar as nossas redes sociais, o nosso portal, a abcom, com 2ms.org. Nosso portal tem bastante conteúdo, bastante artigo, com orientações, dicas para quem tem e-commerce, para quem está pensando em entrar nesse mercado. Então, assim, muito valioso que sigam aí o nosso portal, também as nossas redes sociais. Instagram, que é ABCom com 2Ms, oficial, LinkedIn, o nosso YouTube, a nossa página do YouTube, onde tem lá colocado também, para quem não assistiu, os podcasts anteriores estão lá, pode ouvir, no Spotify também. Então sigam as nossas redes, o nosso portal, que você vai ter bastante conteúdo, tá? E aí, como abertura aqui do nosso quarto podcast, eu quero falar aí sobre uma notícia que saiu e está próxima aí, é a Black Friday, A Black Friday de 2022 aí deve movimentar, estudos aí da ABCom, deve movimentar mais de 6,5 bilhões no comércio eletrônico. Então, assim, tem uma expectativa de aumento aí em relação ao ano passado. Então, quem tem e-commerce aí, se prepare. A gente vai falar um pouco aqui, dar algumas orientações também para você se preparar para essa Black Friday, tá? Então, fiquem atentos. Vou agora apresentar os nossos participantes aqui. A doutora Viviana, nossa diretora jurídica na ABCom. A gente vai falar um pouco sobre a ADIFAL, o trabalho que a gente tem feito aí dentro da ABCom com a ADIFAL, o acompanhamento, dar uma atualizada para vocês, como é que tá, como são as notícias que saíram recentemente aí sobre a ADIFAL. Tem bastante alteração. E trouxemos também um outro diretor da ABCom, ele faz parte do conselho administrativo da ABCom, que é o Jacob, um ajudante muito forte na parte de conteúdo nosso aqui, tem bastante experiência na parte contábil e fiscal, vai trazer bastante dica para quem tem empresa classificada como simples, ele vai trazer bastante dica e orientação. Então, fiquem atentos aí. Vou passar já a palavra para a doutora Viviana, para já começar aí a discursar do que a gente vai trazer para vocês. Doutora Viviana, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, empresários. Esperamos que esteja tudo bem com vocês. Nossa expectativa dessa conversa de hoje é trazer informações tanto das ações coletivas que a ABCom tem proposto contra os estados, São 27 ações coletivas. Também vamos avaliar um pouco de como que ficou a questão do julgamento da ADI 7066 e das ADIs correlatas 7070 e 7078 no STF. Deu um grande barulho agora nessas últimas semanas, esse suposto julgamento que acabou sendo suspenso. Vamos falar também em relação a como que vai ser feito ou como está sendo feito o cálculo do DIFAL após a Lei Complementar 190 de 2022, como os estados estão exigindo. Também vamos falar bastante sobre Simples Nacional, por isso trazemos o professor Jacob, que é contador, professor também na Comischool. Ele é proprietário do grupo 2SV, contador muito experiente, atende principalmente o e-commerce e utilizando muito da expertise dele com o Simples Nacional, a gente vai trazer as informações a respeito das guias, o DAS do Simples Nacional, essa possibilidade, professor, da inclusão do Simples como contribuinte do DIFAL da venda, vai impactar bastante o mercado. E a gente vai falar também sobre precificação e como que um empresário entra no marketplace, como que ele vai vender, se eles têm certeza da margem de lucro, como que toda essa circunstância aí da precificação pode afetar o negócio de cada e-commerce. Antes de mais nada, olá, professor, tudo bem? Olá, Viviana, olá, Luiz, obrigado também pelo convite aqui da ABCom, pela doutora Viviana, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, nos ouvindo aí nesse podcast que eu tenho certeza que você vai ficar aqui até o final com assuntos muito interessantes que vai fazer diferença no seu negócio, que eu costumo conversar, que é sempre no seu core business, missão, visão e valores, que as pessoas têm que se pegar um pouquinho nisso para pensar no futuro. Isso aí, professor, obrigada. É exatamente essa nossa expectativa com a sua presença aqui. Saiba que tanto eu como o Luiz já o conhecemos há muito tempo e a gente sabe que toda vez que o professor Jacob participa com a nossa audiência é grande. E quando a audiência não conhece, ouve falar, sabe que ele é o nosso menino de ouro aí dos eventos, webinars, trazendo sempre muita informação e descomplicando a contabilidade para e-commerce, o que é muito bom. E isso traz uma diferença muito grande nas atividades do dia a dia,
Verdade, obrigado. E isso daí de levar descomplicando a contabilidade, precificação, finanças, costumo dizer que é dom de Deus, né? Não tenho o que falar, não tenho nada, mas na hora que eu tô podendo falar alguma coisa, parece, ou descomplicando as coisas complexas. Eu sou já fui aluno dele e sou prova viva que realmente ele passa a contabilidade como se fosse uma coisa bem divertida e interessante, o que normalmente não é, né? Mas na aula dele é impressionante, a gente fica bem à vontade e aprende mesmo. É verdade. Esse dom do professor Jacob, que é contador, mas a gente chama de professor porque eu aprendo muito com ele também. Tenho certeza que todo associado que já teve a oportunidade de participar dos nossos webinários, inclusive recentemente a gente fez um webinar de precificação, já quero puxar esse gancho. Todos, no final, o pessoal ainda ganhou uma planilha para ajudar a calcular preço e todo mundo ficava me perguntando o tempo inteiro, e a planilha do professor Jacob, a planilha. Eu, calma, vocês vão ganhar, já mandei para eles a planilha. E aproveitando que alguns associados me perguntaram que eles perderam essa oportunidade de participar desse curso de precificação, eu falei para eles que a gente vai realizar um. Então, assim, a partir do momento que a gente conseguir fixar a data e tiver o quórum mínimo de pessoas para participar, a gente vai fazer novamente. Provavelmente serão 2 dias, né, professor? A gente imaginou mais ou menos no máximo 2 horas, isso já incluso o tempo de perguntas e respostas, que esse é o nosso trunfo, é essa possibilidade das pessoas estarem conversando com a gente, tirando dúvidas e a gente auxiliando aí ao vivo, né? Então, já sem mais delongas, vamos entrar para o nosso tema, que aqui agora a gente vai ficar meio arrepiado um pouco de novo, né? Bora lá. Primeiro, eu queria trazer para vocês, pessoal, assim, em relação a essas ações coletivas que a gente entrou em nome da ABCOM, defendendo os associados, né? A gente hoje está com 27 ações em processamento, uma em cada tribunal dos estados. Alguns já estão em segundo grau, mas ainda nos tribunais, né? Ainda estão em grau de apelação ou estão em grau de algum outro recurso, né? Mas a gente teve algumas vitórias legais, assim, para os associados, em relação principalmente, a grande maioria, na garantia da não apreensão de mercadoria, independente do recolhimento do ICMS de FAO, destaque na nota. Então, a gente está com algumas liminares nesse sentido. É óbvio que nem precisava de liminar, que a gente sabe que é base em súmula, então a súmula é muito mais forte que uma liminar. Contudo, a gente sabe como é que estão os estados, as barreiras aí. Hoje mesmo, um cliente estava entregando para Paraíba e a mercadoria foi apreendida. Então, veja, eles têm a garantia de liminares, eles têm toda a situação ali já que impediria o fisco de fazer essa apreensão, mas assim, acaba ocorrendo. Então, é muito importante que as pessoas estejam cientes de que a garantia da justiça, às vezes, não é impositiva para o Estado, assim, de uma forma tão automática, né? Assim, a gente teve em São Paulo e no Distrito Federal sentenças já favoráveis à nossa tese, no sentido de que o DIFAL não é devido em todo o ano de 2022, contudo, essas decisões foram suspensas por decisão do presidente dos tribunais, né? Essas decisões de suspensão, elas têm ocorrido com base na possibilidade do STF avaliar o tema, né? Que é o segundo ponto que eu queria trazer para vocês. Logo vou falar um pouquinho sobre isso. Então, elas basicamente ficado no sentido de que o STF vai avaliar, então a partir daí que a gente vai decidir, né? Hoje, atualmente, a gente tem uma liminar válida para todo o ano de 2022 no estado de Santa Catarina. Então, olha que interessante, a gente está falando de 27 estados. As petições são basicamente idênticas e Santa Catarina declara que sim, é indevido todo ano. Então, a gente fica pensando, o que Santa Catarina tem de diferente do Espírito Santo, que até agora pouco avaliou das nossas ações. O que tem de diferente no Mato Grosso do Sul, nas ações coletivas, a gente não consegue entender essa prevalência e qual é o sentido dessas decisões, né? Outras decisões aqui, muitos estados sequer avaliaram muito do nosso mérito, mas a gente está peticionando, inclusive entrando a partir de hoje com as petições que a gente está trazendo essa necessidade, né, da Black Friday que o Luiz bem pontuou, em relação ao aumento de compras, né? As empresas precisam estar com certidões aptas para compra. Isso é um impacto muito profundo, né? Que, inclusive, professor Jacob, se você quiser falar um pouco em relação a isso, já aproveitando o gancho, e em relação ao impacto que uma certidão negativa de débitos ela pode ter nas compras das empresas. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Quando nós pensamos aí em certidões negativas das empresas, o que a gente tem que tomar muita atenção nessa hora é que, se não existe
uma certidão negativa em algum órgão, pode ser que exista alguma pendência ou até algum débito. E isso daí pode te gerar, no estado, por exemplo, pode te gerar algum impacto negativo de uma suspensão, um bloqueio. E aí, se nós não pudermos emitir nota fiscal ou comprar no momento de Black Friday, vamos deixar de fazer parte do bolo de 6,5 milhões, né, Luiz? Exato. 6,5 bi não vamos fazer parte. Então é sempre muito importante já começar as empresas já a observar as suas regularizações, para que nesse momento não tenha nenhuma surpresa. E depois, mais pra frente, eu posso até comentar alguns cases que já tive de experiência nisso daí. Cases bons, com certeza. Só que não, né? A gente sabe como é que é essa situação. Hoje nós podemos dar risada, né, do que tá acontecendo, mas na hora a gente perde sono, perde vontade de comer, quer se matar, quer fazer um monte de coisa. Nossa, calma. Não é bem assim, não vamos dar esse poder todo pro Estado, né? A gente tá aqui para trabalhar. E eu queria trazer um pouco, já aproveitando, né, que comentei um pouco das ações coletivas, trazer em relação a 7066, a DI 7066, que saiu pauta para julgamento a partir do dia 23 de setembro, né? E era para ter terminado agora no dia 30 de setembro. Então era uma semana. Provavelmente isso sairia, esse julgamento. O que aconteceu de fato? Acabou que em cima da hora, inúmeras associações, inclusive a ABCOM, foram finalmente aceitas como amicus curiae, né? O que é esse amicus curiae? São empresas ou associações que têm representatividade nacional reconhecida pelo STF. A ABCOM, ela tem esse reconhecimento desde 2015 e a gente entra com argumentos para trazer mais subsídios para que os ministros do Supremo possam avaliar a questão que está sendo posta em sua mesa, né, para avaliação. O que aconteceu? Tanto a ABCOM como outras associações acabaram sendo inseridas nessa 7066, nessa ADI, somente no dia 23. E isso o que acontece? De fato, cerceamento de defesa, porque como amicus curiae, como amigo da corte, como a associação que traz elementos de convencimento em cima da tese, a gente precisa ter um prazo hábil, pelo menos para fazer alguma espécie de sustentação oral, né? Que é aquela audiência próxima aos ministros, para que a gente traga o nosso ponto de vista, porque a gente sabe o quanto de FAO ele é impactante para o setor. Então, essa DI 7066, 7078, elas trazem em questão da legalidade ou não da cobrança do DIFAL 2022. Aí, o que acontece que eu queria trazer para você, associado da ABCOM, que é importante vocês saberem. Mesmo que, se essa DI tivesse sido julgada agora nesse mês de setembro, que acabou não acontecendo, as nossas ações coletivas, elas não terminariam, até porque eu estava até conversando com o pessoal aqui antes da gente começar esse bate-papo, não terminariam por conta do nosso argumento que ele é maior, né? A gente, além de trazer a aplicação dessa anterioridade, que todo mundo sabe que a gente bate, né? Visto que lei complementar que foi publicada em 2022, majorou para o tributo, só vale a partir de 2023. Além dessa tese, que é a tese da 7066, a gente também fala em relação à não convalidação das leis dos estados. Que isso significa que o estado deve legislar a partir da lei complementar 190, o que a grande maioria não fez, né? Mas não vamos dar muito ouro pro bandido, não vamos falar muito sobre isso. Se eles ouvirem esse podcast, vão se preocupar, será? Bastante. Costumo falar que, geralmente, nós viramos banco de sangue para o nosso governo, né? Então tem que tomar muito cuidado para nós não virarmos banco de sangue. E até porque depois, quando o Estado vem até nós também, quer ficar fazendo fiscalizações, ele puxa um fio de cabelo e às vezes pode sair uma peruca aí. Bem por aí. E peruca perigosa, uma peruca de metro. Né? E nesse tom ainda, doutora Viviana, quando você comenta das leis, né, que lei complementar e etc., para o pequeno empresário, às vezes, o empresário do pequeno negócio, eu costumo falar empresário do pequeno negócio, aliás, não pequeno empresário, porque empresário é empresário de qualquer jeito, seja empresário de R$1, empresário de R$1 milhão, é empresário. Só que temos o empresário do pequeno negócio, que são as empresas de Simples, ME, PP ou até MEI, quando nos ouve também, lucro presumido, claro, também, mas eles têm muita dificuldade de entender o que seria lei complementar, o porquê disso, porque uma vez eu fui questionado em aula, mas professor, sobre o DIFAL e etc., não tá na Constituição? A ABCOM tá brigando contra a Constituição, professor, como se fosse algo, nossa, a ABCOM, ela é contra a Constituição. Vocês querem mudar? A ABCOM quer mudar a Constituição? Não, a ABCOM não tá contra a Constituição de maneira nenhuma. O que tá na Constituição está na Constituição. O que a ABCOM estava questionando era justamente um convênio, que ele não tinha o poder de uma lei. Ele não tinha o poder de uma lei. Mas como assim, professor? Tá na lei. Poderia falar pra gente sobre exatamente isso? O que é Constituição? Porque pra nós,
empresário do pequeno setor, somos distante um pouco do sistema jurídico, nós entendemos que está na lei. E aí depois, de repente, fala que não está na lei, aí depois está na lei, aí depois surge uma lei complementar, aí depois fala, agora há pouco, a doutora Viviana comentou de lei dos estados, e vamos parar a conversa, daqui a pouco o estado publica amanhã essa lei, e como eles não publicaram, é melhor segurar a conversa, esperar um pouquinho, né, para não dar asa à cobra. Mas como é que a gente poderia conversar com eles quando você fala que está na lei, na Constituição, mas não está na lei complementar, e por isso não pode cobrar? Nossa, professor, eu vou ter que dar uma aula de direito constitucional aqui, é muito complexo. Vou tentar traduzir o tema, porque realmente, dentro de um sistema normativo brasileiro, a gente tem várias normas que vão se quebrando e que tratam de determinados assuntos. Por exemplo, emenda constitucional, o que ela pode tratar? Ela pode tratar de normas gerais e inserir uma nova filosofia, digamos, de leis dentro da Constituição. A partir dela, por exemplo, no caso do DIFAL, vamos falar no exemplo prático, né? A gente vai entrar, o que precisa? A emenda constitucional, a partir dela, depois dela precisa de uma lei complementar. Porque a emenda constitucional, ela vai trazer meio que uma ideia, ela não vai trazer um pouco mais de detalhes, né? Aí quem traz esse papel é a lei complementar. A Constituição fala que é a lei complementar que vai trazer esse papel, e não um convênio, como bem você citou. Então, a partir disso, a gente tem essa lei complementar, agora é a hora dos estados. O ICMS é um imposto seu, é de sua competência. Então, você precisa legislar sobre ICMS internamente. Isso chama-se hierarquia das leis. Isso sem falar de normas infraconstitucionais, normas administrativas, igual a gente estava conversando agora há pouco, que a gente entra em relação a normas administrativas de organização. Então, existe uma hierarquia que valida ou não valida determinada cobrança de tributo. Então, não é que a ABCOM está contra a Constituição, a ABCOM quer que a Constituição seja valorizada e que seja cumprida. Esse é o nosso papel como associação, fazer a Constituição Federal ser cumprida. Então, é bem o contrário do que o aluno entendeu, Bem né? ao contrário. Mas, assim, eu acredito que a grande maioria vai encontrar essa dificuldade, porque, realmente, quando você vai falar em lei, vai falar em sistema normativo, você vai falar em Constituição Federal, aí cabe ao estudioso do direito, que normalmente é advogado, juízes, promotores, né? Mas não sei os juízes, não vou falar mal, mas vocês viram, né? Quando eu trouxe para vocês um pouquinho das ações do DIFAL, cada um entende de uma forma. Então, é complicada a situação toda. No final, pergunte para o seu contador, pergunte para o seu advogado, né? Estamos aí para ajudar. A gente tenta esclarecer o máximo possível, né? Tem que confiar em alguém. Tem que confiar em alguém. Se me permite, né? Eu não sou advogado, mas se me permite, nesses momentos que me colocam na parede, tá na lei, não tá na lei, precisa de lei complementar, costumo falar assim para esse tipo de público, né? Que a Constituição é como se fosse uma bicicleta. Então, a Constituição é uma bicicleta, tá lá. Agora, sabe andar? Você sabe andar de bicicleta? Para você andar de bicicleta, você precisa de alguém te ensinar ou colocar rodinha na bicicleta. Então, alguém te ensinar a andar ou colocar rodinha, essa é a lei complementar. Então, tem muita coisa que tá na Constituição, tá na lei. Mas não acontece, né? Não pode acontecer, só vai acontecer quando alguém te ensinar a andar. E esse ensinar a andar seria uma lei complementar. Aí nasce a Lei Complementar 190/2022, onde está ensinando nós a andarmos no DIFAL. Só que ela impacta em vários pontos, princípios jurídicos, né? Que aí entra numa outra etapa. Perfeito. O professor Jacob explicando pra gente o direito de uma forma muito mais simples. É exatamente isso. Falta realmente alguém que ensine a pedalar para que uma emenda constitucional possa, de fato, surtir efeitos. É exatamente assim. Aí agora vamos entrar já num ponto que é perigoso. Vamos falar um pouquinho sobre a alteração que a Lei Complementar 190 trouxe, majorou o cálculo do DIFAL, da venda, com entrega para consumo final. Lembrando que nas ações coletivas da ABCOM, a nossa tese é tanto para venda para a empresa, como para venda para consumidor final. Então, é tanto venda CNPJ-CNPJ, conhecido B2B, como CNPJ-CPF, o B2C, tá bom? Tem uma alteração no parágrafo 1º do artigo 13, agora eu vou falar, ninguém merece falar artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 13. Bom, na Lei Complementar 190, a gente vê lá que agora o ICMS, ele integra a sua própria base de cálculo, é o cálculo por dentro, né? Como, professor Jacob, que você vê o mercado de e-commerce sendo impactado por esse novo cálculo? Ele está acontecendo, não está acontecendo? O mercado está bem informado? Como que você tem enfrentado esse dia a dia com esses empresários do e-commerce? Esse tema aí é um tema que, olha, fica até difícil falar. Vocês perceberam pela minha voz que começa a mudar um pouco o tom da voz, sai um pouco o tom de leveza, entra num tom de preocupação. A lei complementar, quando ela aparece mensurando como você deveria fazer a conta desse DIFAL, do diferencial de alíquota, lembrando sempre que a emenda constitucional nasce de um princípio que era para dividir o imposto, partilhar o imposto. Então existe um valor de imposto, onde nós destacamos a nossa saída, e aquele imposto destacado seria partilhado entre o Estado, destino e origem. Aí
A Lei Complementar 190, ela fala sobre isso, vamos dividir essa carga tributária na sua saída. E aí a doutora Viviana nos traz aqui à frente sobre um ponto de lei, onde comenta sobre a base de cálculo, tá? A Lei Complementar, ela fala de uma fórmula de como dividir. Só que uma lei anterior, de 96, está falando que é base de cálculo para poder dividir. E na base de cálculo que é para poder dividir, aparece uma expressão montante de imposto. E nesse montante de imposto a gente tem que compreender ele. E aí quando eu começo a querer compreender o que é montante de imposto para fazer a divisão, seria como eu tivesse que criar uma... É isso. Criar uma nova base de cálculo. Então eu tenho uma base de cálculo da minha nota fiscal, que eu estou vendendo o produto, e aí depois eu tenho que fazer uma base dupla. O que seria essa base dupla? É entender qual seria a base de cálculo, o valor da venda de uma indústria, uma empresa, que estivesse vendendo o seu produto lá no mesmo estado destino. Então, por exemplo, eu estou em São Paulo e vendo para o estado do Mato Grosso do Sul. Então, eu vou ter que agora calcular qual seria o valor que uma empresa do Mato Grosso do Sul estaria vendendo o mesmo produto. Nasce a base de cálculo dupla. Quando eu faço essa base de cálculo dupla, que já ficou maior do que a minha venda, eu vou fazer a divisão. Então, perceba, quando eu vou fazer agora a divisão da Lei Complementar 190, eu estou falando de um valor maior do que a minha venda. Complicou. E se é maior que a minha venda, a divisão também está maior. Porque eu estou usando um valor de venda, que é a base de cálculo, que é maior do que o total da nota fiscal. Onerou. Aí eu divido. Só que eu estou dividindo um valor maior que a venda. E um grande detalhe, nessa divisão, a maior parte da divisão ainda vai para o estado de destino. O estado de origem não trabalhou com a divisão, com essa base de cálculo maior. Ele trabalhou com a base de cálculo da venda, né? Então, a origem fica com o ICMS da venda, propriamente dita, respeitando a Lei Complementar 190. Só que o estado de destino, ele está usando uma outra base de cálculo. Então, nós estamos usando uma base de cálculo para o estado de origem, e fica uma parte do ICMS dentro do estado de origem. E quando eu falo com o estado de fora do estado, eu falo de uma outra base de cálculo, que é maior do que o valor da venda, e aí eu faço a divisão e a parte vai para o destino. Só puxando o gancho, o ministro Alexandre de Moraes, que é relator da 7066, ele entende que a 190, ele indeferiu a liminar, né, feita pela Abrimac, se não me engano, que é a autora da 7066, ele indeferiu a liminar por entender que a Lei Complementar 190 não onerou o DIFAL. Não onerou o cálculo do DIFAL e nem não impactou as atividades da empresa. Então, talvez ali tá faltando um pouco mais de informação. Quem sou eu, né, para falar, mas justamente na prática, às vezes eu costumo falar nesse tipo de tom aí, né, então vamos colocar o ministro Alexandre de Moraes é o chefe, é o dente, é o estrategista, né, se a gente pensa no meio administrativo, nós aqui empresários tem o meio administrativo, nós temos lá o diretor, o gerente, depois vem aqui o operacional, o vendedor. Então, quando a gente vem alguma ideia lá de cima, geralmente não amarra aqui no operacional, né? O exemplo, o diretor da empresa fala que é para vender o produto A. Só que aqui na prática, o produto A não é o que está sendo procurado para ser vendido. Então, há essa incompatibilidade de pessoas pensantes com a prática de fato. E quando pega nesse tom com o ministro Alexandre de Moraes, entende diferente, ele não está associado com a prática, porque a prática tem uma palavrinha mágica lá que é o montante de imposto, e o montante de imposto abre uma base dupla. Só de falar base dupla, já onerou o imposto para o estado de destino. Então, aquele princípio anterior que talvez ele esteja se apegando, que é quando o legislador vai lá e tem um princípio de apenas dividir, foi impactado com uma lei muito anterior com a divisão, porque é a lei de 96 e a emenda constitucional é 2015, né? 2015 fala de divisão, ok. Só que a gente talvez não colocamos na mesa para discutir a base de cálculo. Perfeito, professor. Veja, olha o ponto que você trouxe pra gente. A lei que partilha é 2015. A lei que onera o cálculo do DIFAL é de 2022. Tudo bem que o convênio 93 ele já onerou, principalmente quando você tem que levar em conta o percentual do ICMS no destino. Que, por exemplo, se em São Paulo, por exemplo, que é onde estamos, fosse o ICMS do produto 18 interno, só que lá no destino o ICMS fosse 19, já onerou. Já onerou. Então, aí a partir do momento que você já inclui e altera uma base de cálculo, já majorando, então a gente vai entender a alíquota interna do produto do destino, mais o fundo de amparo à pobreza, se tiver realmente o item, e mais ainda esse cálculo da base de cálculo por dentro, que é o ICMS compondo o preço do DIFAL. Então, é realmente impactante para todo o setor do e-commerce. Graças a Deus que a gente tem a Black Friday aí, vai trazer muita liquidez para o setor, vamos focar, mas assim, é importante saber precificar, né? Muito, né? Muito. Ainda mais quando eu falo, então, de que, tirando a questão da base de cálculo, tem aí o impacto de uma alíquota no estado do destino ser maior do que a interna. Então, isso daí já onera. Talvez isso daí escape um pouquinho das mãos. Mas quando a gente já pensa, por exemplo, no eixo Rio-São Paulo, o Rio tem FCP, que é o Fundo de Combate à Pobreza, em praticamente todos os produtos. Então, nós já estamos falando que onerou já desde o princípio vender para o Rio de Janeiro, que é o tamanho de vendas que nós temos para o estado de Rio de Janeiro.
E tá chegando a Black Friday, onde nós temos um espaço para entrar no bolo dos 6,5 bi, que toda hora eu vou ficar falando, queremos entrar nesse espaço. Número. Só que a gente tem que pensar na liquidez também, como bem dito pela doutora Viviana. E a liquidez, nesse ponto, pensando em base de cálculo dupla, um possível default e tantas outras coisas que podem acontecer, se nós não soubermos precificar, já pensando que a Black Friday tem o princípio também de uma redução de valor de venda. Então nós estamos falando de uma oferta, uma liquidação, que as pessoas costumam chamar de promoção, né? Não seria esse o termo correto quando a gente conversa com o pessoal de marketing. Promoção é promover o produto, né? Então quando a gente coloca um desconto, a gente está falando de oferta, de uma liquidação, tá? E a Black Friday tem esse princípio de redução de preço com desconto. Aí pensa agora, eu reduzindo o preço com desconto, entrando, vendendo para todo o Brasil e aí 26 estados aí com base dupla. Nós estamos falando que a liquidez está bem difícil se a gente não pensar em precificar corretamente. É importante esse ponto da precificação, né, professor, como a gente estava conversando também anteriormente, antes de vir para essa gravação, vamos imaginar então o número de empreendedores brasileiros que estão ingressando em vendas por marketplace. Assim, dificilmente um associado da ABCom, independente do seu porte, a gente está falando realmente desde o pequeno até o grande, dificilmente eles não vendem por marketplace. E aí, quando você vai colocar o seu produto no marketplace, tendo em vista toda essa situação que a gente conversou até agora, existem alguns cuidados que a gente entende que seriam essenciais para que você, empreendedor, deve ter ao ir lá e colocar em oferta seu produto, né? Basicamente, é óbvio que precisa realmente ler todos os documentos que o site disponibiliza, né? Todo tipo de política de privacidade, todos os termos de precificação, entender realmente as modalidades, por exemplo, o Mercado Livre tem o full, tem outras modalidades. Qual seria uma dica, professor Jacob, devido à sua experiência, para que o comerciante do e-commerce que vai colocar o seu produto no marketplace, que ele precisa ter para realmente ter lucro no final das contas? Quando nós pensamos aí nessas dicas de marketplace, estamos utilizando os emissores de nota fiscal pelo marketplace, então de uma forma automatizada, ele vai acontecer a venda e o próprio marketplace já vai fazer a emissão da nota fiscal e até despachar o produto se estiver no full deles. Enfim, um grande erro que eu vejo nas empresas iniciantes, principalmente, que entram no marketplace e fazem o cadastro da sua empresa e produtos e respeitam algumas regras, padrões que os marketplaces oferecem, tem que ser sempre validados por nós, essas regras. Nós contadores. Nós contadores, nós empresários. Nós advogados tributários também. Nós advogados tributários, fazer essas validações, mas nem sempre as pessoas, devido ao espaço de tempo, o e-commerce tem uma velocidade muito grande também. Então quando a pessoa entra no marketplace e faz os primeiros cadastros, ele já quer vender agora mesmo, porque na cabeça dele, ele na hora que o produto subir, já vai começar a vender já no segundo seguinte. E aí quando ele depende de uma parametrização de sistema, que ele depende de agendar com o contador, agendar com uma pessoa capacitada, pode ter um time de tempo aí, e ele não quer esperar esse time de tempo, ele já valida a si mesmo, vou vender a si mesmo, depois a gente corrige lá na frente. Qual é o erro principal que acontece aqui? Para vendas fora do estado, que é o nosso tema, tá? Eles, nas naturezas, vai aparecer o CFOP 6108, por exemplo. CFOP é a classificação fiscal das operações. Então é um primeiro código de emissão de nota fiscal. Toda vez que a gente fala 5 é dentro, 6 é fora, e vai aparecer o 6108, que é venda para consumidor final. Aonde está o maior problema aqui? A maioria dos produtos tem substituição tributária. Então eu compro um produto com substituição tributária, e aí eu vou refazer a venda para todo o Brasil, para consumidor final, que é a nossa fala. Quando eu faço isso e utilizo o CFOP 6108 não está dizendo que o produto tem substituição tributária. Ele está dizendo o contrário. O produto não tem substituição tributária. Aí o que vai acontecer no final do mês? Nós recolhemos o ICMS antecipado na compra da mercadoria do ST, e aí eu vendo com 6108 para fora do estado. Ou seja, no 6108 está falando que não tem ST. O que vai acontecer? Vou recolher ICMS novamente. Então na nossa região sul e sudeste, por exemplo, que a regra geral de ICMS é 18, eu vou recolher 18% sobre essa venda de um ICMS que já foi pago na entrada. Nossa, que preocupante. E detalhe, vou partilhar esse ICMS também. Que preocupante. Vou partilhar. E sabendo que o marketplace, quando ele for repassar o valor da venda para você, ele vai descontar esse imposto, vai passar para você somente o líquido, vai tirar a sua comissão, vai tirar o frete, vai tirar essa questão do tributo e vai te passar o líquido. Exatamente. Aí pensa agora pra gente reaver esse tipo de coisa aí. Então esse é um grande erro que acontece nas empresas. Qual seria a dica aqui? Observar se o seu produto tem ST na entrada. Tem ICMS ST na entrada? A minha saída tem que respeitar o CFOP de ST. Então nós estamos falando de 2 códigos principais. CFOP, CST de ICMS para as empresas do lucro real, ou CSOSN, que é para as empresas do Simples Nacional. Respeitem esses códigos. Professor, onde eu posso observar esses códigos? Olha a nota fiscal de compra. Observa lá na nota fiscal de compra que tem todos esses códigos aí. E aí respeita na saída, para não pagar ICMS 2 vezes.
Importantíssima essa dica, professor. Assim, é trazer o empresário lá pro seu lugar de fala. Eu vou usar o lugar de fala, que é a sua forma de tratar. Porque a gente sabe que no final, que é o que a gente também conversou um pouco antes, quem vai ser o responsável, quem vai levar multa, quem vai ficar com certidão negativa, quem vai ter todo esse tipo de problema que acaba no final impactando na compra e também na venda, é o próprio empresário. Não vai ser um sistema, não vai ser o Mercado Livre, não vai ser um outro marketplace qualquer. Quem vai ser impactado é o próprio comerciante. Então, é essencial buscar informações sobre isso. Então, eu já trago para vocês aí, acessem o canal ABCom Brasil do YouTube. A gente tem bastante vídeos lá que trazem informações para vocês. Procurem também a gente, que a gente também pode trazer mais informações sobre todas as questões. Estamos disponíveis para isso, tá? É muito importante a informação, para vocês terem uma venda saudável com lucro, né? Extremamente, é muito comum. Pode observar, você que está me ouvindo aí, se o CFOP de compra pagou ICMS na entrada, seja na nota fiscal, comprando dentro do estado, ou até quando compra de fora do estado, que nós recolhemos aquela guia à parte, que é o famoso DIFAL ajustado, porque o produto tem ST na entrada do produto. Então eu recolhi ICMS na entrada. Aí eu vendo para fora do estado, eu uso um CFOP 6108. Muito comum nos marketplaces, muito comum mesmo, tá? E tô pagando ICMS 2 vezes. E aí agora olha para os últimos 5 anos, olha a Black Friday chegando aí, e aí depois, quando a gente fala que não tem dinheiro sobrando no final do mês, boa parte eu posso sugerir que está lá no estado. A chance é muito grande. Temos trabalhado para o estado, temos trabalhado para a empresa, né? Muitos empresários usam essa fala, né? A gente, eu tô trabalhando bastante para o estado e assim, e eu não vejo meu lucro. Então é bom olhar para dentro, buscar realmente informações, parametrizar, organizar para que realmente você trabalhe com mais paixão pelo seu negócio, faça o negócio prosperar. Mais Porque saudável, né? é o que todos queremos. Agora, aproveitando, né, que tá bem leve esse conteúdo. Não tá leve. Nosso papel não é trazer conteúdo leve, nosso papel é trazer informação e realmente olhar para você, empresário, para você que tem um e-commerce, que você realmente cresça, que você se desenvolva, fature cada vez mais, né? Tendo em vista isso, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Simples Nacional. Alterou o limite do Simples Nacional, né, professor? A partir de 2023, praticamente dobrou, né, o limite do faturamento. Como que você vê, assim, as principais preocupações que a gente, desse aumento, de praticamente dobrar o limite máximo de faturamento do Simples? Esse é um tema aí que tenho conversado muito com meus clientes também, me comunico muito por vídeos com meus clientes. E aí esse tema, logo que foi aprovado na CCJ, agora finalzinho de agosto, então existia o projeto de lei que já previa um aumento na CCJ lá no Congresso, aumentou ainda mais. O que começamos a pensar em dobrar o limite de faturamento do Simples Nacional, que ainda vai seguir nas casas agora para aprovação e aguarda a sanção do presidente, que após as eleições pode ser sancionado. Em 2023, passa a valer o novo limite do Simples Nacional, pegando lá na IPP, mais de 8.600.000. A grande preocupação que eu vejo, aí é eu, tá? É minha expertise, minha experiência, meu feeling, sentir cheirinho. Sabe quando a gente sempre cheirinhos assim, puxa, quando dá demais. Vocês já ouviram aqueles negócios quando o santo dá demais, as coisas apertam? Alguma frase nesse sentido aí? Conhece, Luiz, esse? O santo Quando a esmola é muito, o santo desconfia. O santo desconfia, então o santo desconfia. Isso aí. Eu tô nesse mar aí. Então, quando vem muitas alegrias, bombardeou nas redes sociais, perceba. Quando a gente fala de DIFAL, tanta coisa que a doutora Viviana nos trouxe hoje aqui, poucas pessoas sabem. Quando a gente fala de aumento do Simples Nacional, muitas pessoas sabem. Muitas pessoas já estão na expectativa, uau, vai aprovar, vai aumentar, hoje eu tô ficando quase fora, eu tô no limite, vai estourar, tô ali nos 3.600.000, quando fala limite do estado, ou 4.800.000, quando fala limite federal, tô ali no limite, vai aumentar, vou ficar lá dentro. Para 2023 vai ser muito bom, e até costumam me falar bastante nesse tom, que o governo já deveria ter aumentado há muito tempo, por causa da inflação e etc. E o governo tá se baseando numa inflação aí para poder fazer esse aumento. Mas quando a esmola é demais, o santo desconfia. E aí aparece aí, tem um projeto de lei que é o número 108 de 2021. Nesse projeto de lei, tá previsto uma alteração na Lei Complementar 123 de 2006, que é do Simples Nacional. E eles querem colocar algumas poucas palavras, sei lá, 10 palavras no máximo. Sabe o que é 10 palavras? Não dá uma linha, talvez, né? Não dá uma linha, talvez, de caderno. 10 palavras. Mas nessas 10 palavras o impacto vai ser gigante. Eles querem colocar o Simples Nacional no DIFAL, na partilha do e-commerce.
Então, hoje nós, do Simples Nacional, recolhemos aí, quando a gente está na primeira faixa falando de 4% de imposto para produtos que não têm ST, tá? Produtos que não têm ST, então a gente fala de carga tributária de 4% na primeira faixa do Simples Nacional. Lá dentro dos 4%, nós estamos falando que o ICMS, regra geral, é 1,25% dentro dos 4%. Se for aprovado um negócio desse, esse projeto de lei, basta colocar aí na consulta lá do Senado, lá, vamos ver, projeto de lei 108 de 2021. Existem poucos votos lá para falar que não, isso não é legal. Então tem um pouquinho mais de 2 mil votos apenas. Professor, você está falando que o Simples Nacional tem grande chance de, a partir de 2023, precisar recolher o DIFAL, desse que a gente está batendo até agora? Exatamente. E olha só, sendo aprovado esse projeto de lei, esse nosso 1,25 que nós estamos recolhendo hoje, deveria ser partilhado, 1,25, mas a lei complementar não fala disso. Nossa, muito fácil. E as informações? Da onde o pequeno empresário vai conseguir essas informações? Ele vai precisar também contratar um ERP próprio ou de terceiros? Como é que vai ficar essas informações na guia do DAS? Como é Isso. que vai ficar toda essa situação aí? Qual que é a previsão do futuro? A emissão da nota fiscal, os sistemas emissores de nota fiscais já estão preparados. Olha só, já estão preparados por causa das empresas RPAs, do preço de lucro real, que já partilha. Então vai respeitar a mesma partilha. Vai respeitar a mesma partilha na emissão da nota fiscal. O mesmo percentual? Você está falando que o simples de 1,25 do ICMS vai para em torno de 14, às vezes 10. Se for produto importado, Nossa, se for produto importado, que entra vai com para 4, 20. sai com 18 para isso, vai para o Rio de Janeiro com 20. Fundo de amparo à Com- pobreza. Exatamente essa continha que a gente tá começando a idealizar aí na sua cabeça, começou a fazer as continhas. Porque o DIFAL é a lei 190, e o 190 não tá falando de outras regras, dividir o que você paga, mas sim dividir a alíquota interestadual versus a alíquota destino. Deixa eu só puxar um gancho, é muito importante essa conversa, porque quando a gente visualiza que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido que o microempresário, né, as empresas optantes do Simples Nacional, são contribuintes do DIFAL. Então, a partir do momento que isso passa de fato a ser regulamentado, as empresas do Simples vão provavelmente, assim, a gente não pode jogar os búzios nem nada, né? Mas não é nossa profissão, né? Mas elas vão ser impactadas em torno de, no mínimo, 15% a mais de tributos. É isso, professor? Com certeza, com certeza. E o Estado está preparado para essas informações, tá? Quando eu falo Estado, eu falo o Estado em geral, tá bom, gente? Não é o Estado do seu Estado, é o Estado em geral. Como que ele está preparado? Qual que é essa informação? De onde eles vão tirar essa informação tão fácil? Então, facilmente nós já vemos na nota fiscal que a gente vai ter que apertar o botãozinho lá na emissão da nota fiscal, vai ter lá partilha, sim, aí vai fazer a divisão respeitando a legislação. Mas o Estado tem uma declaração chamada CEDIF, exclusiva das empresas do Simples Nacional. Nessa declaração CEDIF, nós informamos qual é o nosso faturamento dividido por Estado. Então, hoje, o Estado já recebe a informação de quanto você vendeu para todos os estados. O faturamento para o Estado XPTO e o NCM desses produtos. E o NCM, para o Estado XPTO, vai mostrar qual é a alíquota do ICMS. É obrigatória essa informação? Obrigatório. Mensalmente, as empresas do Simples Nacional prestam essa informação através dos seus escritórios de contabilidade. Então, a Fazenda dos Estados já está preparada? Sim, eu no Estado eu já teria aí o meu budget para saber qual é o tamanho do ICMS que eu posso receber em 2023. Então, vamos arriscar? Vamos arriscar que esses 8 milhões aí do limite do Simples já estão incluindo essa projeção de DIFAL? Com certeza. Tá muito fácil projetar. Ele já tem a média que vende para o estado dele. Você vai aumentar o limite do Simples Nacional, você vai vender mais para o meu estado. Porque você pode, né? Você pode. Agora você não vai ficar pensando em abrir empresa A, B, C, D e fazer um monte de coisa. Não, você vai aumentar o limite. E eu já tenho aqui o percentual que você vende para o meu estado, quais são os principais produtos que vende para o meu estado, qual é o ICMS desse meu estado e de onde vem. É complicado. Mas assim, calma. Não vamos nos desesperar ainda. Como eu falei, a gente não vai tocar muito no assunto das leis estaduais. Porém, eu acho que a gente falou muito aqui sobre vários impactos e dicas importantes para o e-commerce e para o empresário em geral. E o nosso foco realmente é o associado. Então, o associado, vocês precisam realmente ficar muito atentos às ações da ABCOM a partir desse ano e a partir do ano que vem, inclusive com relação a essa situação aí do Simples como provável contribuinte do DIFAL a partir de 2023. Lembrando que as ações que hoje a gente propõe, elas certamente vão reverberar para 2023
Então, se você é empresário optante do Simples, não se desespere, porque você já tem uma mão estendida e essa mão é a nossa, da ABCom, como sempre colocando à disposição de vocês todo o suporte necessário para todo esse tipo de situação e aí vem se desenhando para o futuro, né? Estamos aqui por vocês e para vocês. Eu convido a todos, inclusive, a entrar no Senado, consultar o projeto de lei 108 de 2021 e votar. Né? Tô falando do meu voto, que é não, né? Para não serem aprovados, porque o Estado tem que ver que o povo não quer essa legislação. Meu voto é não. Né? E o seu, Luiz? É não, com certeza. O governo tem que ver, mas nós entramos lá, tem um pouquinho mais de 2.600 votos contrários e um pouquinho mais de 90 votos a favor. Então as pessoas não estão votando porque também não sabem que existe aí um projeto de lei que vai majorar e muito a carga tributária do Simples Nacional. Então é só entrar no site do Senado, procurar a lei lá. O projeto de lei é 108 de 2021. O número, né? Até que você coloca lá, tem a busca lá pelo projeto, entra lá e tem a opção de votar, né? Isso, Sim, fazendo o seu cadastro para contra. votar apenas uma vez. Eles também controlam o voto lá, é só uma vez. Porque você tem que fazer o cadastro. Fica a dica. Fica a dica Hashtag aí. fica a dica. Para poder, pelo menos, os nossos deputados visualizarem que o povo está contrário a essa partilha no Simples Nacional, né? Como já existiu no passado, lá o Sebrae que levantou. É muito complicado por conta, principalmente, do impacto, né? O impacto, ele é muito grande, ele é muito expressivo. Se você sai por exemplo, uma primeira faixa de 4 pontos alguma coisa de faturamento, de tributação, para só o ICMS ir para vezes 10, isso... Vezes 10, é 1,25, vai vezes 10% no mínimo, né? Vai para 10,25, 12, 15. Não sabemos, depende muito, né? Que a gente sabe que os cálculos não são simples, são bem complexos. Então, é muito impactante. Precisamos realmente tomar alguma atitude. Sim, na época, quando saiu a partilha do e-commerce que começa a valer em 2016, em seguida o Sebrae levanta a bandeira contra as associações e vão lá no STF e conseguem uma liminar suspendendo as empresas do Simples Nacional de recolherem esse DIFAL, essa partilha aí. Mas isso vai acontecer em março, abril, se não me falha a memória. Bom, de janeiro a março, que seja, as empresas do Simples Nacional também ficaram na condição de recolher esse imposto aí, esse DIFAL. E aí, pasmem, nós recolhíamos 1,25 na DAS e fazia a divisão de 10% para o estado de destino. Isso aconteceu. E aí saiu a liminar na 5464, que foi a ADI proposta pela Sebrae, e acabou realmente acabando com essa obrigatoriedade. É tanto que essa ADI 5464, a decisão dela, ela foi reiterada na ADI proposta pela ABCom, que a gente conseguiu uma vitória depois de 6 anos, né? A 5469. Já a 5464 foi questão de meses, assim, já saiu a liminar devido ao impacto ser realmente muito expressivo e não ter nenhuma dúvida, né? Em relação ao tamanho do impacto para o Simples Nacional. Sim, nessa época aí foi muito dolorido isso daí. Mas quando eu falo então que a ABCom tivemos aí 6 anos, né? 6 longos anos, para depois ser declarado inconstitucional, nos coloca de barbas de molho, né? O nosso querido governo cobrou o imposto durante 6 anos que foi declarado inconstitucional. É isso que a gente tá... esse é o fato, né? Esse é o fato. Esse é o fato. Durante 6 anos recolhemos o imposto que é inconstitucional. Quando você fala isso para as pessoas, nossa, posso reaver esse dinheiro? Como é que faz agora? Tem muitas dessas perguntas. Inúmeros associados perguntam, então, e o DIFAL, que saiu dos 6 anos atrás, 5 anos atrás? Eu falo, olha, posso falar? Entre nós aqui e vocês, nossa audiência. Vocês aí, esses 20 milhões de e-commerce, todo mundo aí que vai vender muito nessa Black Friday. Calma, gente, a gente ainda tem tese para discutir. Mas assim, como diz o professor Jacob, barbas de molho. A partir do ano que vem, voltamos a conversar sobre esse DIFAL aí do pelo menos 5 anos atrás, né? Que é o prazo da prescrição. Então, barbas de molho. Então, a gente tem que ficar querendo entender ainda para conversar sobre esses 5 anos para trás, mas eu também costumo falar que o Estado, a cada 30, daqui a pouco nós estamos no dia 30 de novo, né? 30 do 10 aí. E quando tem dia 30, vamos falar último dia do mês, eu costumo brincar em aula que todo último dia do mês o Estado faz um bolinho e bate palma. Por que bate palma? Mais um mês que o contribuinte deixou de pedir a sua restituição, seu ressarcimento, porque prescreveu. Exatamente. O Estado está batendo palminha. Exatamente, são essas situações. Mesmo, Luiz. O Estado batendo palminha. Mas, professor, eu sou advogada, né? Eu trabalho realmente com essa parte de impostos, tributos. A gente sabe que é muito difícil no dia a dia você conseguir parar e agora vou só olhar para os meus direitos.
A gente realmente não é. A gente tá matando um leão por dia. A gente tá tentando vender para pagar nossas contas, para ter o nosso lucro. Então, assim, a gente também não pode também querer crucificar o empresário a esse ponto, porque, de fato, é muito complexo. E todas as decisões, como o próprio Código Civil diz, são de responsabilidade do empresário, né? Então, vai chegar aquelas situações em que é importante você procurar um apoio. Novamente, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas a ABCOM, ela pode fazer isso por você. Então, participe dos grupos, venha discutir com a gente, traga as suas demandas. Assim, as suas demandas são as nossas demandas. A gente vai discutir e vai procurar a melhor estratégia também para trabalhar e buscar soluções para você e sua empresa. Você não está sozinho. Acho que hoje a gente pode encerrar assim, e eu já vou aproveitar esse gancho, já vou encerrando. A gente pode deixar hoje essa seguinte mensagem: você é e-commerce, você é empresário, você é empreendedor, você não está sozinho. Procure apoio, venha conversar com a gente. A gente está aqui por você e por isso que hoje fazemos a diferença no mercado nacional e internacional. Vou aproveitar então já para me despedir, agradecer a toda essa audiência maravilhosa. Contem sempre com a gente. Até o próximo Café com Difal. Logo a gente vai ter a data do webinar. Acompanhe o YouTube da ABCOM, acompanhe os nossos LinkedIns. Meu nome é Viviana Sense. Procure informações que eu estou sempre trazendo algo que possa agregar, ou pelo menos tento, né? Trazer algo que possa agregar a vocês. Quer se despedir, professor? Quero agradecer mais uma vez aí o convite, né? Vamos fazer mais cafés aí, entrar em pontos aí um pouquinho talvez mais polêmicos também, deixar todo mundo de ouvidos atentos para esses vários outros temas que existem aí. Tem de carga tributária, a própria precificação, onde o empresário tem que tomar muita atenção. Tem muitos empresários que entram nos marketplaces, simplesmente fazem cadastros e não observam nem as taxas praticadas, os modelos de negócio que existem dentro dos marketplaces, e depois a precificação fica muito Vamos falar comprometida. sobre cashback? O que você acha? Falar sobre o cashback e tantos outros assuntos que surgem aí nesse sentido. E quando fala, nós da ABCOM estamos sempre de mãos dadas, né, para justamente ajudar, porque nós estamos aqui para representar o setor. E muitas vezes as pessoas ainda têm uma certa resistência, talvez por comportamento, em participar de associações, se associar às associações. E quando eu vejo nesse sentido, você pensa muito também, mas tem que pagar mensalidade. Aí o Luiz pode até falar para nós aqui sobre os modelos de negócio. Tem sempre um modelo de negócio que vai caber no seu bolso, mas o que a gente tem que observar é a proposta de valor que está sendo entregue. Então as pessoas, às vezes, não se associam a uma determinada associação, né, por não querer pagar uma mensalidade, mas esquece que do outro lado lá tem uma proposta de valor gigante, com informações gigantes, que vai fazer diferença no seu negócio e não precisa remar sozinho, né? Uma andorinha não faz verão. Existem aí aqui muita gente pensando em você também, não é, Luiz? É isso mesmo, Jacob. Realmente a gente tem os planos no nosso site lá para quem ainda não é associado. Tem os planos, entra lá no nosso site, tem o menu Associe-se. Tem um plano aí para cada perfil aí de empresa, de empresário. Temos até um plano para quem ainda não tem a sua empresa, né? Às vezes está pensando ainda em montar, ainda não tem um CNPJ. A gente tem um plano para pessoa física, para autônomo ainda, né? Então também cabe no seu bolso sim. E é o que você falou, sempre tem aí bastante atuação da ABCOM. A ABCOM é uma entidade bem atuante, né, em todos os aspectos, representa, ela realmente vai atrás aí dos direitos e do que é válido aí para o empresário do setor. Então, procure a gente, as nossas redes sociais, nosso site. E vou pedir também, Jacob, para você deixar, né? Você tem sua rede social também, seus meios aí de comunicação, que você também deixa bastante conteúdo. Então, fala pro pessoal também para te seguir aí, para poder pegar esses conteúdos que você tem. Obrigado, verdade, acabei não falando. Mas pode me procurar nas redes sociais. Colocou no Google, Jacob Professor, Jacob, Jacob, Jacó, Israel, todo mundo me chama aí de muitos nomes, né? Não tem problema nenhum. Mas você coloca Jacob Professor no Google, vai aparecer todas as minhas redes sociais. Estou em todos os canais. Procuro sempre publicar assuntos relevantes aí na área de tributação e finanças, que é a minha fala, tá? E também, quando eu vou participar de eventos gratuitos aí, onde muita gente gosta de eventos gratuitos, faço muitos eventos gratuitos para que possam estar lá recebendo esse tipo de conteúdo e prestigiando também os locais que, quando fazem eventos gratuitos como esse também, é justamente te levando valor, não é? Te levando valor então é importante prestigiar, sim. Muito obrigado. Mais uma questão, assim, deixar claro também, além dos associados, né, nós temos aí esse trabalho, esse propósito, e convido também as empresas, né, que são fornecedoras aí de soluções, serviços, produtos para essa comunidade de e-commerce, né, para os sellers, para os varejistas online,
offlines que tenham produtos, serviços. A gente tem também o plano mantenedor, né? Então a gente une esforços aí com os empresários do setor também para a gente que nos apoiem, né? Acredito nesse propósito que a ABECOM tem de defender o setor, que também tem bastante benefício aí para as empresas que são fornecedoras do e-commerce, né? Então busque também essa aproximação com a gente tem plano específico para essas empresas fornecedoras aí do ecossistema do e-commerce, onde a gente também dá algumas contrapartidas para você expor o seu produto, sua solução para essa comunidade. Excelente, Luiz. Lembrando que a ABECOM hoje conta com mais de 9 mil associados espalhados pelo Brasil inteiro. Então o mantenedor ele tem um público realmente bem direcionado e qualificado, né? Exatamente. Então ele consegue atingir aí a sua marca em todos os estados aí do Brasil, porque a gente tem associado em todos os estados. Então, mais uma vez, doutora Viviana, muito obrigado. Obrigada. Obrigado, professor Jacob, aí pela presença e pelo conteúdo enriquecedor que a gente passou aqui hoje. E fique atento aí nas nossas redes para os próximos, tá bom? Muito obrigado a todos. Tchau. Até mais. Tchau, gente. Você ouviu mais um episódio do podcast da ABECOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Uma coprodução ABECOM e InStore Audiovisual.